Pra ficar slim, não tem como, velho. Vamos lá. Eu tenho história. Então eu tenho barriga. Então tá. Fui! 3, 2, 1. O Persona Colorada desta semana recebe o intérprete mais vitorioso do Carnaval de Porto Alegre, das nossas tradicionais e importantes, fundamentais para a cultura popular, escolas de samba da capital gaúcha. Sandro Ferraz, o homem multicampeão, são títulos por diversas escolas de samba em Porto Alegre, tem uma origem no Carnaval, na história da cultura popular da nossa cidade, também do sul do estado, e tem a raiz da cultura popular no seu ofício, que é cantar samba, que é interpretar samba nas avenidas, e especialmente no Carnaval de Porto Alegre, mas também se apresentando em outras grandes festas populares do nosso país, como, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, onde o Sandro também já foi campeão. Uma alegria imensa te receber aqui no estúdio da TV Inter, aqui no Persona, Sandro. A alegria é toda minha, eu agradeço, eu sempre falo para todo mundo por onde eu passo, que é sempre bom a gente ter a oportunidade de ter um espaço para falar das coisas da gente. Então, meu amigo, muito obrigado, de verdade. Eu não hesitei, quando me convidasse, eu aceitei de bate-pronto. Futebol e samba tem tudo a ver nessa união popular das duas as maiores vertentes da cultura popular do nosso povo. E na tua vida também, o futebol e o samba muito unidos desde sempre. Com certeza. Não sei por que cargas d'água, eu desde muito cedo, eu sou colorado. Mas eu me lembro assim que desde muito cedo, o meu pai tinha um amigo, isso é uma história que vale a pena contar, meu pai tinha um amigo, o nome dele era Seu Irineu, ele era portuário. E um dia eles estavam num jantar na minha casa, eu era bem pequeno, cara, essa é uma lembrança bem tenra, assim. E aí ele disse, bom, então o lance é o seguinte, se não virar gremista, o Seu Irineu não vem mais na tua casa. Eu comecei a chorar. Não tinha, o amigo não vinha mais, mas eu não ia deixar de ser colorado, entendeu? Então essa coisa tá enraizada. E o samba tem tudo a ver, né, com o futebol por conta da alegria, por conta da situação de ter a possibilidade de reunir as pessoas. O futebol reúne, né, milhares de pessoas, e o samba também. Essa coisa de agregar é fundamental na vida da gente. Tua maior emoção como colorado no Beira-Rio ou junto ao Internacional? A conquista do Mundial. Eu lembro que eu estava em casa, com meu filho pequeno, deitado em cima de mim, assim, e eu não podia comemorar. Eu chorava, né? Em silêncio, assim, só eu e ele ali. Foi um dos momentos mais bonitos da minha história com o Internacional. Tu nasceu num ambiente do samba, num ambiente do carnaval. A mãe foi porta-bandeira, o pai, dirigente de escola de samba, tocou em bateria de escola de samba. Tua família é muito ligada à Praiana, uma grande escola do Carnaval de Porto Alegre, que modernizou o Carnaval de Porto Alegre lá nos anos 60. Como é que foi esse nascimento no meio do Carnaval? Cara, não tinha como ser diferente, né? Justamente por isso. Minha mãe, meus tios que fundaram a Praiana, meu pai, que era doente pro Carnaval, foi presidente da Praiana, depois deu um enredo lá, ele saiu, foi desfilar no Imperador. Meu pai era presidente e desfilava na bateria da escola, né? Sempre. E foi campeão, inclusive, como presidente da Praiana. O último presidente campeão da Praiana no grupo especial. Então, assim, não tinha como ser diferente. Esse envolvimento, ele é uma situação natural. Eu sempre gostei muito de música, independente do gênero. Música sempre foi uma coisa muito, muito bacana para mim, assim. E o samba, por si só, é a excelência, cara. Era aquilo que com maior facilidade se aprendia, com maior facilidade se ouvia, com maior facilidade a gente tinha em casa, né? Então eu cresci ouvindo samba. E a minha geração é de uma geração que surgiram novos sambistas, que daí as pessoas falavam que era a geração do pagode, que é samba, né? O Zeca Pagodinho é um exemplo disso, né? Ele é sambista e tem o nome de Pagodinho justamente por conta do movimento. Mas esse movimento se dá em função de que o samba estava muito apagado, ele estava marginalizado como sempre foi, e não tocava em lugar nenhum, coisa e tal. E aí, com Zeca, Almir, Fundo de Quintal, Juvelina, ele renasce, né? E as pessoas denominam de pagode. Hoje em dia os caras falam pagode é uma coisa, samba de raiz é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Samba é samba, né? E eu acho que as pessoas acabam se confundindo, né, pela forma de que se escreve, mas os compassos são os mesmos, a maneira de tocar é a mesma, não tem diferença. Tu nasceste numa família que tinha história com futebol, tinha história com o carnaval. Onde que a criança Sandro, o jovem Sandro,
definiu pelo caminho da música. E embuto uma segunda pergunta: como foi conviver no ambiente de carnaval que fez tu conhecer desde muito novo ídolos teus, grandes cantores de Porto Alegre? Sabe que isso é uma coisa bem interessante, assim. Eu jamais imaginei que um dia eu fosse ser cantor. Mas dentro da minha casa, o que mais tinha era artista, cara. Então, volta e meia, eu acordava de manhã e estava tomando café na mesa ali, Cláudio Barulho, o Roxo, né? Enfim, né? Saíam das festas e iam para minha casa. E aí eu penso assim que, por um acaso, um dia num samba, só tinha adultos, só tinha cobra, e eu estava ali praticamente na adolescência, e o Moura do Cavaco tocou uma música, ninguém sabia cantar, eu sabia, e aí eu, né, cantei por acaso ali, cantarolei e tal. E daquele dia em diante eu nunca mais parei, né? Foi uma coisa meio que automática, mas mesmo assim eu não imaginava que eu fosse me profissionalizar, não imaginava que eu fosse ter toda essa notoriedade aí dentro do mundo do samba. Pois é, e são décadas nas avenidas, nos desfiles, nas escolas de samba de Porto Alegre, uma história iniciada lá no início dos anos 90, creio eu, talvez ainda na década de 80, iniciada com acadêmicos da Orgia, passou por várias escolas e antes de ser intérprete, também músico, ritmista das escolas. Ritmista, fui ritmista do Acadêmico, fui ritmista da Praiana, ritmista dos Bambas, ritmista dos Imperadores, né? Então, tipo, como eu falei, cantar era um acidente, eu queria tocar, eu só queria estar ali, né, participar das baterias e tal. Nesse mundo do carnaval porto-alegrense, de diversas escolas, e tendo participado de inúmeras, da maioria talvez, existe a escola do coração. Sim. Como se separa isso? A gente literalmente não separa. O que a gente faz? A gente é profissional, mas não deixa de ser humano. Então, assim, todo mundo sabe, e hoje, com 37 anos de avenida, não tem como dizer, não, eu não tenho a minha escola. Eu tenho sim, eu sou imperador, todo mundo sabe disso, mas eu me dedico a cada bandeira, né, da mesma forma. Eu não consigo me comportar de uma forma diferente, porque eu acho que a escola de samba, ela merece todo o respeito. A escola de samba, por tudo aquilo que ela passa e por tudo aquilo que ela já passou, ela merece o nosso carinho, o nosso respeito. Então não tem como eu ser profissional na minha escola de coração e não ser nas outras agremiações por onde eu passar. Samba, carnaval tem várias vertentes, vários estilos, o samba é muito amplo, né? Tem a questão que tu falasse anteriormente do pagode, que é uma das vertentes, né, do samba, tudo é samba, são várias vertentes. No carnaval também tem as escolas de samba, tem os blocos. Hoje Porto Alegre se divide, talvez não, com certeza, com a falta do apoio necessário que teria para fomentar, mas é uma capital hoje exala samba. Há samba em todos os bairros, em todas as esquinas, em todas as noites em Porto Alegre. O samba ressurgiu em Porto Alegre e o que falta ainda é, mais uma vez, apoio público? Eu acho que o samba ele nunca morreu nessa cidade, né? Tanto que eu estou aí há 37 anos, né, e canto em vários lugares e tal. Eu acho que o que acontece hoje é que a gente tem mais espaços, como a gente já teve na década de 90 e tal, a gente tinha muitas casas noturnas. Hoje em dia, a cidade ela começa a atentar para uma situação que é a questão do horário, né? As coisas começam a acontecer mais cedo em Porto Alegre, como acontecem, né, em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E tudo é uma questão de hábito, mas a gente vê, sim, em muitos lugares, e, literalmente, se a gente tivesse a mesma chance que outros movimentos culturais, com certeza a gente já tinha explodido para o mundo, né? Mas, infelizmente, não existe esse incentivo, né, por parte do poder público para que o samba cresça e apareça para o cenário nacional e mundial. E mesmo assim, o profissional, o músico gaúcho é muito reconhecido no maior carnaval do mundo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Tu, inclusive, várias vezes esteve participando, trabalhando, se apresentando no Carnaval do Rio de Janeiro, inclusive como campeão, pelo menos uma vez pelo Império Serrano, se não me falha a memória, em 2017. Isso. A gente teve essa felicidade. Eu tenho amigos que são daqui, que hoje tocam no Carro do Som do Salgueiro, Angeli, Vitor Nascimento, né? Tem o Lázaro, que toca no Carro do Som da Portela, e Dodô Ananias, que canta no Carnaval de São Paulo. Então, assim, não é falta de talento, é falta de oportunidade. A gente, antigamente, os grandes centros musicais, eles ficavam muito longe da gente, muito distantes. Eu sempre falo assim que a cultura
a religião, né, e eu digo a religião afrodescendente, aqui ela é de forma específica porque a informação não chegava, né? Então, assim, o Rio de Janeiro era muito distante para a população pobre, para a população negra. Hoje em dia, o Rio de Janeiro é o quintal da nossa casa, né? Eu digo que o Carnaval de Porto Alegre, por exemplo, hoje ele concorre com o Carnaval do Rio de Janeiro. Ah, mas por que concorre? Porque as pessoas vão para lá, gastam tudo que tem, e aí quando voltam, elas não vão querer desfilar na escola de samba, entendeu? Porque elas não têm mais de onde tirar, elas já gastaram tudo que tinha lá. E antigamente não. Antigamente a gente não concorria com o Carnaval do Rio, a gente não concorria com as praias, porque eu lembro que na década de 70, os negros não tinham casa na praia. E aí na década de 80 veio um empreendimento ali, Atlântida Sul, né? E aí os funcionários públicos negros, que também faziam parte das escolas de samba, começam a comprar suas casas e tal. Então, assim, existe uma geração que os pais são sambistas e os filhos são veranistas, né? Então, é aquela coisa que eu falo sempre. O carnaval deixa de ser atrativo a partir do momento que a gente tem uma condição de vislumbrar outras praças, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de ter uma condição aquisitiva melhor. Então, ele passa a não ser a prioridade do verão. E na minha época, enquanto criança, era a prioridade do verão. A gente só tinha o que fazer, né, se fosse no carnaval. E tinha toda essa função de que o município disponibilizava, né? Eu me lembro que a Epatur, por exemplo, patrocinava o carnaval na década de 70, 80. Meu pai contava muito isso, né? Então, havia esse incentivo durante o verão para que o carnaval florescesse na nossa cidade. Eu lembro que no carnaval passado, nas datas de carnaval, a gente não teve carnaval em Porto Alegre. Sandro, o vermelho e branco une dois dos teus amores, duas das tuas paixões, o Inter e o Imperadores do Samba. A identificação do Internacional com o carnaval, com o samba, com a cultura popular, na tua leitura hoje, depois de todos esses anos estudando o carnaval, vivenciando a cultura popular? Eu acho sim, eu acho que o Internacional, ele faz parte da história da cidade, mas ele faz parte da vida do povo. Então, assim, o Inter não é o clube do povo por um acaso. O Inter sempre foi uma instituição acolhedora, o Inter sempre foi um clube que abriu as suas portas para a negritude, abriu as suas portas para os pobres, mas o clube ele sempre abraçou as pessoas, né? Então eu acho que a identificação do clube com a escola de samba é justamente essa, assim. Eles têm este papel e sempre agregaram. Luiz Carlos Machado, o Escurinho, ídolo colorado, artilheiro, goleador de Grenal e ritmista, sambista, cantor. É um cara que, isso é uma coisa que é muito interessante se dizer, mesmo tendo todo o sucesso dentro do esporte, ele nunca abandonou suas origens, nunca esqueceu da sua escola de samba, sempre esteve ali, junto das pessoas, né, que faziam parte dessa escola. Então, assim, é um exemplo muito bonito que a gente tem, porque muitas vezes o camarada, ele tem sucesso e ele acaba abandonando o seu espaço ali, né, de criação e desenvolvimento e tal, mas o Escurinho é um grande cara. E desfilava no Imperadores de Samba, mesmo enquanto jogador profissional do Inter. Falar em jogadores, os teus grandes ídolos como jogadores de futebol. Sabe que eu lembro assim, e aí os caras, mas o Sandro é saudosista. Eu lembro assim, do Valdomiro, eu lembro do Mário Sérgio jogando no Inter. E, cara, como é que pode assim? Mas pô, o Mário Sérgio jogou no Inter lá. Mas, cara, ele jogava muita bola. Era uma coisa que a gente tinha prazer de assistir. Jair, para mim, foi um dos grandes desse clube, sem sombra de dúvidas. Príncipe. Exatamente. Hoje em dia, existe uma idolatria por conta das conquistas, né? E eu concordo, foi um grande cara. Fernandão tem uma estátua aqui, né, no pátio do estádio, e é uma homenagem justa. Foi um cara que muito fez pelo Internacional. Não só ali dentro de campo, mas dentro do vestiário. Eu acho que tinha toda aquela questão do emocional, do cara que botava todo mundo pra cima. Então, assim, são pessoas que fazem parte da história do clube e que, literalmente, assim, eu admiro demais, cara. Estamos na semana do Carnaval, festa mais popular e mais brasileira que existe neste planeta. Qual o grande samba da tua vida que tu cantasse na avenida? Qual o samba que mais te marcou? De tantos, porque são
se não me falha a memória, só de divisão especial, de série especial do Carnaval de Porto Alegre, 7 ou 8 títulos com o Sandro. Mas no especial tem 8. 8 títulos e mais alguns nas divisões inferiores. Eu acho que, assim, eu gosto muito do samba de 97, da Imperatriz, né, que é o samba do relógio. Que foi um ano que marcou a minha história, né? Tipo, a partir daquele momento, as pessoas começavam a me ver a imagem, né, porque passou para a televisão, a questão dos clipes e tal. Mas o samba que marca a minha trajetória é a Lenda do Arco-Íris no Imperador. 1999. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de eternizar, não só o samba enredo, mas o samba enredo tem uma dificuldade muito maior. E nós estamos em 2026. Aonde eu chegar eu tenho que cantar esse samba, porque ele está na memória de gente que não era nem nascida. Então deixa chover, nem tô. Pode chover, nem tô, pode raiar o sol, é isso, cara. O samba é muito bom. E era um momento muito bom, né? A escola vinha vencendo e tal, então foi maravilhoso. Não ganhou, que é importante que se diga. Perdeu o carnaval, mas o samba... Aliás, é raro um samba que não ganhou o título ficar eternizado e ser cantado até hoje, todas as semanas, na quadra da escola. É verdade. Sabe que eu fiz um samba para o Imperador em 93, 92 para 93, que era homenagem ao Lupicínio Rodrigues. A escola, junto com meu parceiro Maguila, que também é coloradíssimo, e o Renato. E aí, esse samba, muitas vezes, ele é esquecido, né? Tipo, foi um samba campeão. Pô, tem uma parte desse samba que fala da cadeira vazia, que tu cantando é lindíssimo. É verdade. Tem que ter nervos de aço para suportar essa cadeira vazia na mesa desse bar. Então, hoje em dia, a gente vê nos ensaios e tal, mas dificilmente se canta, né? Mas a Lenda do Arco-Íris não tem. Para fechar, te agradecendo, faz uma capelinha aí da Lenda do Arco-Íris, esse samba imortal de 1999. Pode chover, nem tô, pode raiar o sol, que meu arco-íris nunca para de brilhar. Vermelho é força, é mais que paixão, imperadores do meu coração. É isso aí, pai. Sandro Ferraz conosco no Persona. Para fechar, Sandro, Carnaval de Porto Alegre, desfile no Porto Seco no último final de semana de fevereiro. Primeiro de tudo, que nós tenhamos um carnaval belíssimo, e teremos, podem ter certeza disso. Eu acho que o espetáculo ele vem crescendo depois de ter decaído muito, então nós vamos ter um espetáculo muito melhor do que o ano passado e o ano retrasado. E prepare-se, porque não será uma surpresa. Será a confirmação da campeã do Grupo Prata, passando no Grupo Ouro para disputar literalmente com as escolas que já estão há mais tempo e tem uma tradição muito maior dentro do nosso carnaval. A União da Tinga vem preparada assim para fazer um belíssimo desfile. O Inter na vida de Sandro Ferraz. Hoje em dia o Inter está um pouco distante de mim, né? Eu vejo o Inter muitas vezes pela TV e não que o time não me interesse, né? Mas a minha vida não me dá a oportunidade de repente acompanhar da forma como eu já acompanhei, que eu vinha aqui até em jogo treino, né? Mas é um amor que eu carrego, literalmente, é um amor que eu carrego comigo, isso é uma coisa que é inegável. Eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente chama de adoecidos, né, que são todos colorados, enlouquecidos e tal. Eu pouco falo naquele grupo, né, mas, cara, é para sempre, não tem, Internacional é para sempre. E isso é uma coisa que só quem é que tem a condição de entender. Às vezes os caras falam assim, não, mas é que a gente tem que respeitar o contrário. Eu não tenho que respeitar o contrário, eu tenho que cuidar do meu, entendeu? Se o meu tá bom, tá tudo certo. Se o outro tá ruim, também não me interessa, cara. Eu tô preocupado com aquilo que é o meu, não tem jeito, entendeu? Então o Internacional é para sempre. Tenho a certeza disso.